Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio, que vai transformar o soninho aí do seu bebê aí na sua casa, mãe, e vocês vão poder voltar a descansar. Hoje nós vamos ver o passo a passo que com certeza vai te ajudar, mãe, nessa rotina, e fique até o final porque vai valer a pena. O último passo é o melhor, por isso que eu deixei ele pro final, e eu só vou contar pra quem ficar comigo até o final. Então não saiam dessa live, vai valer a pena. Não deixe de compartilhar com outra mamãe. Gente, pra começar, eu quero falar pra vocês uma situação que aconteceu hoje, de uma mamãe que deixou uma pergunta assim pra mim, lá nas minhas caixinhas dos stories. Ana, meu bebê tem 2 meses de vida, quando é 2 horas da tarde, ele não dorme mais e depois ele só consegue dormir no início do sono noturno. Isso é normal? Olha, mãe, com 2 meses de vida, o que eu espero do bebê? Eu espero que ele aguente aí por volta de 1h e 15. Se for um bebê que faz sonecas boas, que consegue descansar, faz um sono noturno de qualidade, que ele aguente até 1h30. Mas ficar das 2 da tarde até praticamente às 6 da tarde, a hora que ela me falou que inicia o sono noturno, sem condições. São 4 horas acordada, nem mesmo uma criança de próximo de 2 anos de vida aguenta 4 horas acordada. E por que eu tô te falando isso, mãe? Porque o primeiro passo que você precisa saber para ter um bebê dormindo bem, para reverter o cenário de privação de sono, é você entender quanto tempo o seu bebê aguenta acordado. Mas aí você deve estar pensando assim, mas Ana, isso eu já tô careca de saber, tô cansada de ver você falar isso sobre aqui. Mãe, será que você sabe mesmo quanto tempo o seu bebê aguenta acordado? As minhas alunas, por exemplo, quando entram no curso, elas recebem uma tabela indicando ali por faixa etária quanto tempo cada bebê aguenta ficar acordado. Mas aí é que tá o pulo do gato. Não é só saber quanto tempo o bebê aguenta acordado. É você conhecer o seu bebê e não enfiar ele dentro de uma tabela. A tabela, ela tá aqui, mãe, para te dar um norte, para ela te guiar. Mas é a sua observação que vai fazer total diferença. E por que, mãe, eu bato tanto na tecla de conhecer o tempo que o seu bebê aguenta acordado por faixa etária? Porque senão você vai errar e você vai errar feio. E não, você não vai errar porque você é ruim. Você não vai errar porque é intencional, porque você quer deixar seu bebê exausto. É porque um bebê pequenininho, ele aguenta pouquinho tempo acordado. E assim, ir ali tomar um café da manhã e deixar seu bebê no carrinho, já pode ser suficiente para você perder o horário da primeira soneca. E isso já vai contribuir para o seu bebê lutar contra o sono. Isso me faz lembrar de uma aluna minha que eu acompanho ela de perto. E ela era tão angustiada em olhar uma tabela e querer comparar a bebê dela com a bebê de outras amigas, de outras colegas, que ela acabava levando a bebezinha dela para dormir com pouco sono e tinha uma luta terrível e a bebê não conseguia dormir. E ela falava assim pra mim, mas Ana, eu não sei qual é a janela de sono da minha filha. Eu já tentei com 2 horas, eu já tentei com 2h10, já tentei com 2h20. Eu peguei e falei, mas peraí, você tá ainda aí agarrada num relógio? Você tá aí ainda tentando fazer um cronograma com a sua bebê? O que eu já cansei de te ensinar, mulher? A gente não faz cronograma. A gente não compara os nossos filhos com outros filhos dos outros. A gente tem que aprender a observar. Conheça quanto tempo o seu bebê aguenta acordado através da tabela? Claro! Mas tenha observação, mãe. Tenha senso crítico. Olha pro seu bebê. Se ele tá bem, ele pode aguentar um pouquinho mais. Mas não se engane. Um bebê que a tabela fala que aguenta 40 minutos, ele não aguenta 2 horas. Ele não aguenta 3 horas. Ele não aguenta 4 horas. Ele pode aguentar 50 minutos, 1 hora, uma variação pequena. Mas não se engesse e aprenda a conhecer os sinais de sono do seu bebê e principalmente o tempo que ele aguenta acordado. Mãe, se você não sabe, se você tá em dúvida, lá no direct, depois você manda pra mim que eu te falo quanto tempo seu bebê naquela idade aguenta ficar acordado. Não deixem de ter esse conhecimento. Vai fazer total diferença na rotina de vocês aí na sua casa. E aproveitando, quando eu falo sobre tempo que seu bebê aguenta acordado, eu tenho que falar sobre isso. E eu quero que de uma vez por todas, mãe, vocês nunca mais falem que o seu bebê não aguenta ficar acordado, ou seu bebê tá dormindo mal, ou isso, ou aquilo, que o problema de sono do seu bebê é o salto de desenvolvimento. Você vai fazer uma promessa pra mim aqui hoje.
que você não vai falar mais que o seu bebê não dorme bem por causa do salto de desenvolvimento. E você vai fazer um compromisso comigo. Você vai deletar o aplicativo de salto de desenvolvimento do seu celular, se você tem um. Quem aí tem aplicativo de salto de desenvolvimento? Quem aí segue o aplicativo e vai chegar na hora do bebê passar pelo salto, o cabelo já vai arrepiando, a mãe já vai entrando em pânico, em desespero, porque fala, meu Deus do céu, agora veio o salto e eu vou morrer com esse salto. Porque não é salto de desenvolvimento que faz seu bebê acordar. Eu vou desenhar um cenário aqui pra vocês do que acontece no salto de desenvolvimento e vai ficar claro pra vocês que o problema não é o salto. Que o problema não é a nova habilidade que seu bebê tá aprendendo. Nos primeiros 2 anos de vida do seu bebê, ele vai aprender o que ele não vai aprender uma vida toda. Gente, é muito. Ele vai aprender a andar, conversar, rolar, sentar, balbuciar, conversar, comer, enfim, ele vai aprender muito. E tudo isso vai deixar ele exausto, cansado. O desenvolvimento neurológico dele vai estar ali a 1000 por hora. E claro, isso vai deixar o seu bebê em algum momento eufórico, agitado. Só que junto com o salto de desenvolvimento, o que acontece? Não é só o aprendizado de uma nova habilidade. Seu bebê, durante o salto de desenvolvimento, ele aguenta mais tempo acordado. É uma evolução neurológica. E aí o que começa a acontecer? Seu bebê, ele não vai dormir mais no horário que ele costumava dormir. Só que até você entender isso, já se passaram alguns dias, algumas semanas. E você perdeu algumas boas sonecas. Porque seu bebê estava lutando para fazer essa soneca. Então o bebê luta para fazer soneca, não em função do salto de desenvolvimento, mas porque o desenvolvimento neurológico dele faz ele aguentar mais tempo acordado. E aí a mãe que não sabe o pulo do gato, que é o quê? Observar o bebê, entender que agora ele aguenta mais tempo acordado e ir aumentando os blocos, que é o tempo acordado do bebê, proporcionalmente ao longo do dia, vai chegar ao final do dia com o bebê que não fez soneca, fez pouca soneca ou nenhuma e exausto lutando contra o sono. Porque ainda que ele faça uma última soneca no final do dia, a mãe também ainda não percebeu que a última janela do dia, o último período acordado do dia, também é mais longo. E aí o bebê também luta pra dormir, porque às vezes tá com pouco sono, ou tá passado do ponto porque ficou exausto ao longo do dia, e vira uma grande bola de neve. Mãe, quer que você entenda, o problema não é o salto de desenvolvimento. É que junto com o aprendizado de uma nova habilidade, o seu bebê muda a rotina, porque ele vai mudar até 6 meses de vida todo mês. Sim, a rotina do seu bebê vai mudar todo mês até 6 meses de vida. E depois dos 6 meses, a cada 3 meses. Aí você vai falar, Ana, você tá de brincadeira comigo? Se eu não tô dando conta nem de implementar uma rotina hoje, como é que eu vou mudar ela daqui 30 dias? E é por isso que eu falo que o que você precisa fazer na sua casa, mãe, se chama rotina eficiente. Rotina eficiente não é rotina engessada. Rotina eficiente não é rotina guiada pelo relógio. Rotina eficiente é aquilo que você faz todos os dias, repetidamente, olhando, observando o seu bebê e atendendo às necessidades dele. Tem 3 dias que a minha filha Marina, por exemplo, está difícil para fazer soneca. Ela está mais agitada. As sonecas estão mais curtas. E hoje, por incrível que pareça, ela é uma bebê que aguenta acordado mais ou menos 3 horas e meia. O primeiro período acordado dela foi de 2 horas e meia. Ela estava bocejando, coçando o olho, ela estava irritada, chorando, caindo. Ela já tem a habilidade de andar, ela já está andando bem. Mas um sinal de sono nítido para bebê que já consegue andar é ele começar a cair. A perca do equilíbrio é um sinal de sonolência. Caindo, ela caiu, machucou a testinha e ela ficou chorosa e tal. Com 2 horas e meia, coloquei ela pra dormir. E aí eu até pensei, falei, gente, será que ela vai dormir mesmo, né? Porque é bem antes do que ela precisa. Mas aí o meu lado racional de quem estudou sobre sono falou, mãe, não se ingesse pelo relógio, não se ingesse pela tabela, você tá aqui pra atender as necessidades fisiológicas do seu bebê. Não segure um bebê cansado, acordado, assim como não force um bebê sem sono a dormir. Certo? E então agora eu vou falar sobre o segundo passo. Entendido tudo isso que eu falei no primeiro passo, é hora de aprender o segundo passo. Você já sabe quanto tempo seu bebê aguenta acordado. Então agora você vai descobrir qual o melhor momento para colocar o bebê para dormir. Ana, será que existe isso? O que você tá falando? De novo, assim, gente, é mais frequente do que vocês imaginam nos meus atendimentos. Vira e mexe, eu pego mãe
que já estudou comigo, que fez meu curso, que tem rotina eficiente, que tá tudo indo bem, mas de repente ela começa a se espelhar em outra mãe, começa a se espelhar em outro bebê, começa a mudar tudo aquilo que ela aprendeu porque ela ficou obcecada por fazer soneca. Gente, soneca é importante? Claro que é. Bebê exausto, bebê com excesso de cortisol não vai dormir bem. Ele vai lutar para dormir, ele vai entrar em efeito vulcânico no final do dia e ele vai despertar à noite porque ele tem múltiplos despertares. Mas ficar a louca da soneca, que passa o dia dentro de um quarto escuro tentando fazer uma soneca que não vai acontecer, mãe, isso não funciona. Você vai ficar frustrada e o seu bebê vai ficar irritado. Então, se você perceber que o seu bebê tá lutando ali para fazer uma soneca, e você já tentou por 30, 40 minutos, dá um passo para trás, tira o bebê do quarto, aborta essa soneca, aborta essa missão e fala, eu vou esperar agora mais um tempinho, eu vou esperar a próxima onda de sono, eu vou esperar o próximo momento de sonolência para eu tentar a soneca de novo. E isso, gente, eu vivo na prática. Eu tenho alunas que estão comigo há bastante tempo que ainda se pegam cometendo esse erro, levando o bebê para dormir sem sono. Principalmente nos períodos de mudança de rotina, quando o bebê passa a aguentar um pouco mais e a mãe demora um tempo para perceber essa mudança e acaba acumulando cansaço e vai tudo virando uma bola de neve. Então, eu vou falar aqui para vocês alguns dos sinais clássicos de sono que o seu bebê pode ter. Redução da atividade, ou seja, ele vai começando a ficar mais quieto, movimentos mais lentos, ele vai perdendo o interesse pelos brinquedos, pelo que ele tá fazendo. Menor vocalização, se ele é um bebê que já balbucia, se ele é um bebê que já conversa, ele vai ficando mais introspectivo. Sucção vai ficando fraquinha, devagar, o famoso bebê começa a chupetar o peito. Fica quietinho, mais calmo. O olhar fica fixo em um ponto. Principalmente se você tem bebê pequenininho, mãe. Você tem bebê recém-nascido. Ele fixa o olhar ali em um objeto, em algum canto, em algum brinquedo e fica ali por um tempinho. Isso já é um demonstrativo que o bebê já está entrando em estágio de sonolência. A pálpebra começa a cair. Às vezes você começa a ver o bebê pescando e ele começa a bocejar. Mãe, uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui pra você quando eu falo de sinais de sono. Não normalize um bebê que senta no cadeirão para comer e começa a pescar de sono. Ou coloca o bebê na cadeira do carro, não é hora do bebê adormecer e é só andar de carro que o bebê dorme. Ou bebê que começa a mamar dorme. E isso tem disfunção, mamãe. Tem disfunção por quê? O bebê tem que dormir no horário da soneca dele. Não é porque ele mama que ele tem que dormir. E se o seu bebê tem dormido só mamando, inverte as ordens aí. Coloca o bebê, então, pra fazer outras atividades depois do período acordado. E na hora que ele acordar da soneca, você põe pra mamar. Pra que seu bebê não durma mamando. Ana, tem problema o meu bebê dormir mamando? Por que isso é um problema? Mãe, eu vou explicar aqui um fator, assim, muito importante pro seu bebê não dormir mamando. Porque ele vai começar a fazer lanchinho no seu peito. Ele não vai encher a barriguinha. E como eu sempre falo, falei na live de ontem, alimentação e sono andam lado a lado. Bebê com barriga vazia não dorme bem e bebê exausto não come bem. Então a gente precisa desse equilíbrio aí. Agora, quando vocês começam a experimentar bebê agitado, bebê irritado, com os olhos vermelhos, coçando os olhos e de mau humor, isso já é um indicativo que você perdeu o melhor momento da soneca e provavelmente vai haver a luta contra o sono. Mãe, se você tem um bebê que ainda faz 3 sonecas e ele é pequenininho, tem ali por volta até de 6 meses de vida, não esquece o que eu vou te falar. Presta atenção. O momento de você levar o seu bebê pra fazer a soneca é quando ele fixa o olhar em alguma coisa. Esse é o momento assertivo de levar o seu bebê pro quarto. É quando ele fixa o olhar. Quando ele tá com o olho vermelho, já passou do ponto. Quando ele coçou o olho, ele já passou do ponto. Quando a sobrancelha ficou vermelha, ele já tá passando do ponto. Se você tem um bebê, mamãe, que tá sempre ali, fazendo uma atividade e começa a resmungar. E aí, tá chegando perto do horário da soneca, só que você não sabe o tempo que ele aguenta acordado, mas agora você já vai começar a saber. E aí, ao invés de você ficar sacudindo mais um brinquedo, cantando mais uma música, tentando distrair o seu bebê para ele parar de resmungar, começa a observar se o seu bebê não tá demonstrando sono. E se o seu bebê vai ficando maiorzinho e começa a bocejar e demonstrar sinais de sono
muito antes do horário que ele deve dormir, se atente porque seu bebê pode estar começando a ficar entediado. Sim, bebês pequenos ficam entediados, porque o tempo deles em cada atividade é muito curto, é curtíssimo. Um bebê não aguenta ficar 15 minutos brincando com o mesmo brinquedo. Ele não aguenta ficar ali 20 minutos, meia hora, sentado no carrinho, olhando para o mesmo ponto fixo. Então, dica pra você, mãe, vai lavar a louça. Quer colocar o bebezinho acordado no carrinho, dá um brinquedinho na mão dele. A cada 2, 3 copos que você enche água, você troca o brinquedo. Porque senão ele vai ficar entediado. Ele vai começar a resmungar, arranhetar, vai demonstrar sinal de sono e isso vai te deixar confusa. Certo? E agora, mãe, o terceiro passo que eu falei pra você, que ia valer a pena, que o melhor eu tava deixando pro final. Então, atenção, presta atenção no que eu vou falar pra você. Previsibilidade. Isso, mãe, é a chave de ter um bebê dormindo bem. O seu bebê só vai se sentir seguro se ele tiver previsibilidade e ordem. Por quê? Porque os bebês são 100% dependentes dos pais. E o que os deixam seguros? Você fazer igual todos os dias. Ana, mas como assim fazer igual? Eu não chego do trabalho todo dia no mesmo horário. Eu não... Mãe, fazer igual não é fazer todo dia na mesma hora. Fazer igual é fazer todo dia na mesma ordem. E aí isso me faz lembrar muito do meu filho Arthur. Por que eu falo tanto do Arthur? Porque o Arthur ele já verbaliza as coisas, ele já conversa. Então fica mais nítido aí, né? O caminho que a gente tá trilhando, aquilo que a gente faz que dá certo, aquilo que a gente faz que não dá tão certo, porque ele fala. E aí hoje a gente tava no parquinho, eu até gravei algumas respostas pra vocês, alguns stories lá no parquinho. E aí na hora de ir embora eu falei assim pra ele: filho, vamos embora? Aí ele falou assim: mamãe, vamos. Agora a gente vai jantar, a gente vai tomar banho, a gente vai ler o livro e depois eu vou dormir. Por quê, mãe? Porque eu faço todo dia igual. E ele não tem dúvida do que vai acontecer em sequência. E sabe qual é o maior benefício da previsibilidade? Além de deixar o seu bebê seguro, e um bebê para relaxar e dormir, ele precisa ter segurança que tá tudo bem, faz o bebê não lutar contra as atividades diárias. Porque se um dia você dá o almoço, e aí depois você põe o bebê pra brincar, e depois você põe o bebê pra tomar banho, depois mama e depois vai dormir. Aí no outro dia ele brinca, toma banho, depois almoça, depois mama, depois brinca de novo e toma banho. Mãe, seu bebê nunca vai saber o que esperar de vocês. E você sabe como é que os nossos filhos aprendem as coisas? Através da repetição. É assim que a gente aprende uma nova habilidade. Como é que a gente fica boa pra dirigir? Treinando, dirigindo, repetindo. Como é que a gente aprende a falar uma nova língua? Não é através ali da aula de inglês, por exemplo, que você repete aquela frase, aquela palavra, até você decorar, até você aprender? Com seu bebê não é diferente, mãe. O exercício da repetição é o que faz o seu bebê aprender as coisas. E mesmo que o seu bebê seja muito pequeno, 1 mês de vida. Não é à toa que eu falo tanto sobre associações de sono. O que é associação de sono? É o seu bebê depender de alguma coisa, depender de você, depender de um acessório para conseguir voltar a dormir. E eu gosto de dar o exemplo do bebê de 1 mês de vida. Imagine que esse bebê de 1 mês de vida, ele dorme no total 5 vezes durante o dia e a noite, por exemplo. E as 5 vezes ele dormiu mamando. No final de 30 dias, ele precisou mamar 150 vezes para adormecer. Ele não precisa estar muito grande para já ter aprendido que para dormir precisa mamar. Então, mãe, não tenha medo de fazer tudo igual todos os dias desde o nascimento. E aí entra a sua percepção, o atender às necessidades do seu bebê, a você ter uma rotina que atende às necessidades dele, a você estar ali focada em ter o quê? Uma rotina eficiente. Por quê? Você vai fazer todo dia igual, na mesma ordem, mas não no mesmo horário. Seu horário pode ser flexível. Não ingesse horários. Se o seu bebê não dormiu bem nas sonecas, se o seu bebê não descansou ao longo do dia, você vai engessar que o seu bebê só dorme 7, 8, 9 horas da noite? Isso vai dar ruim. Com certeza isso vai dar ruim. Mas aí você pode se falar assim pra mim: ué, Ana, mas se um dia meu bebê for dormir 7, se um dia meu bebê for dormir 8 e no outro dia ele for dormir 9, qual é a previsibilidade que eu tô dando pra ele? A previsibilidade, ela entra lá no ritual de sono, no fazer todo dia igual. É depois do final daquela certa atividade, é hora de relaxar e dormir. Aqui em casa, às vezes, porque, gente, isso é comum, minha casa é casa igual a sua casa. Aqui eu tenho desafios diários igual você tem na sua casa, as minhas alunas da mesma forma. Exemplo, cheguei do parquinho,
Meus filhos estão sujos de terra, de brincadeira e tudo. E de quebra ainda tá de cocô. Tem vezes que eu falo assim, quer saber? Eu já vou dar banho logo, porque eu não vou gastar uma fralda só pra sentar o bebê no cadeirão, pra dar alimentação, e depois eu vou ter que dar outro banho, gastar outra fralda. Eu já vou dar esse banho logo, que depois ele só janta e eu começo o ritual de sono. E toda vez que eu caio na bobeira de fazer isso, meus filhos demoram mais pra dormir no início do sono noturno. Ou demoram mais pra dormir na soneca. Sabe por quê? Eu quebrei o processo, eu quebrei o ritual, eu deixei meu bebê confuso. Por quê? Se ele sabe, aqui em casa, exemplo, a última etapa do ritual de sono noturno é a oração. Se eu orar primeiro e fazer uma leitura, uma brincadeira depois, você concorda que a mensagem que vai chegar no cérebro do meu filho é que não é hora de dormir? Se ele já associou que a última coisa que ele faz antes de dormir é orar, é rezar? Então com o seu bebê não é diferente, mãe. Isso que se chama previsibilidade. Todo mundo entendeu o que é previsibilidade? Gente, se vocês soubessem a importância disso, vocês nunca mais trocavam as ordens de nada. Quando vocês entenderem a importância da previsibilidade, vocês, assim como eu e as minhas alunas, não vão ter mais medo de sair de casa, ir para uma chácara, ir para um passeio, ir para uma fazenda, ir para uma viagem, ir para a praia, ir para qualquer lugar. Porque seu filho vai se adaptar em qualquer lugar que ele for. Porque você vai fazer igual todos os dias. Independente se ele vai jantar no restaurante, no hotel, se ele vai jantar na casa da sua mãe, da sua sogra, ou se ele vai jantar no carro. Esses dias pra trás, uma aluna minha falou assim pra mim, Ana, eu fui pra chácara, e aí a minha bebê teve um despertar num horário que não era habitual, ela não estava acostumada a acordar 11 horas da noite, e eu fiquei sem entender aquele despertar dela, e meu marido pegou e falou assim pra mim, não, vamos tirar ela do quarto e deixar ela brincar, ela precisa gastar energia, às vezes ela tá sem sono. E aí ela tirou a bebê do quarto e a bebê ficou 3 horas acordada. E ela só conseguiu voltar a dormir 2 da manhã. E aí quando ela me contou isso nos nossos encontros, eu peguei e falei assim, mãe, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o seu bebê deita pra dormir o sono noturno, onde que ele fica? Do início ao fim do sono? Dentro do quarto. Quando você tirou o seu bebê de dentro do quarto e pôs ele pra brincar, qual foi a mensagem que você mandou pro seu bebê? Ué, você deu uma descansadinha, agora é hora de brincar. Então, se eu já aguento no meu dia a dia 3 horas acordado, quando é que meu cérebro vai emitir um sinal de sonolência? 3 horas depois. Foi isso que aconteceu. Foi como se ela tivesse colocado a bebê dela pra dormir o início do sono noturno, mas a bebê tivesse entendido que aquilo foi uma soneca e não um sono noturno. Então, entende a importância de fazer tudo igual todos os dias? Porque o seu bebê faz sinapses neurais. E essas sinapses neurais é o que faz o seu bebê aprender as coisas. Parabéns por você estar aqui buscando conhecimento para mudar essa realidade do que você está vivendo aí na sua casa. Se ficou dúvida, pode mandar por direct, pode me chamar lá no Instagram, eu farei sempre o possível para ajudar todo mundo. Foi um grande prazer estar com você aqui. Eu espero verdadeiramente que esse conhecimento que eu tenho passado aqui deixe o seu maternar mais leve e que você possa, enfim, ter um bebê dormindo bem para que todo mundo volte a descansar.